Muito bem. Vamos agora ao tópico número 2, potências de expoente inteiro negativo. Esse é um subtópico de função exponencial, tá? Bem, se ao final da aula vocês gostarem, não se esqueçam de dar um like e inscrever-se no canal Azimuth Matemática e bater o sininho, tá? Bom, os ícones vocês já conhecem, exercício para casa, uso de calculadora, utilização de software, utilização da planilha Excel, quando tiver um tópico de história da matemática, quando for importante, e quando tiver uma piada, vocês podem rir se quiserem. Potências de expoente natural. Bem, nós já havíamos visto no tópico anterior que se A for um número natural e N um número também natural, aliás, o A é um número real e o N é um número natural, com N maior ou igual a 2, o valor da potência A elevado a N é o produto de N fatores iguais a A. Então, nós vimos que A2 é o produto de A por A, A3 é A que multiplica A, que multiplica A, o A4, A que multiplica A, que multiplica A, que multiplica A. Então, o número de vezes que aparece o A é o número que aparece no expoente do A à esquerda. Os casos especiais são aqueles em que o N é zero e o A é diferente de zero. Então, nós temos A elevado a N igual a 1. Então, qualquer número diferente de zero elevado a zero vai dar 1. E também, se o N for 1, nós vamos ter A elevado a N igual a A. E lembrando também que 0 elevado a zero é uma indeterminação. Tranquilo, né? Bom, propriedades operatórias. Dados os números reais A e B e os naturais M e N, valem as seguintes propriedades. A elevado a M que multiplica A elevado a N igual a A elevado à soma do M com N. A elevado a M dividido por A elevado a N, você mantém a base A e coloca a diferença de expoentes. Então, A elevado a M dividido por A elevado a N vai dar A elevado a M menos N. Considerando que o A não é zero e o M maior ou igual a N. E agora a potência da potência. A elevado a M entre parênteses elevado a N. Então, vai dar A elevado a MN. E potência do produto. AB entre parênteses elevado a N. O N passa a ser expoente do A e do B e depois eu multiplico eles. E se eu tenho a potência do quociente, eu elevo o numerador e o denominador à enésima potência e depois divido os resultados. Considerando que, nesse caso, o B não pode ser zero para eu considerar válida a propriedade. Bem, observações. Nós vimos inicialmente que se o A é diferente de zero, nós tínhamos A elevado a zero igual a 1. Isso garante a validade das propriedades apresentadas para M e N naturais. Então, se o M for zero, vai ficar A elevado a zero que multiplica A elevado a N. Isso vai dar A elevado a zero mais N, que é A elevado a N. Bem, se por outro lado nós considerarmos que o M é igual a N, nós teríamos A elevado a N dividido por A elevado a N. Então, isso daí dá A elevado a N menos N, que é A elevado a zero, que vai dar 1. Ora, se A elevado a N dividido por A elevado a N é a razão de dois números iguais, então tem que dar 1 esse resultado. Então, A elevado a zero dá 1. Potências de expoente inteiro negativo. Anteriormente, nós vimos isso aí. O A elevado a M sobre A elevado a N dá A elevado a M menos N. Com A diferente de zero e o M maior ou igual a N. Façamos M igual a N. Nós vamos ter que A elevado a N dividido por A elevado a N vai dar A elevado a zero, que é 1. Acabamos de ver isso. Então, o que nós temos aí? Que o A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. Ok? Então, A elevado a um número negativo vai dar 1 sobre o mesmo A elevado ao simétrico daquele expoente inicial. Mas, para isso, o A não pode ser zero. Os expoentes são simétricos, ok? Conforme vocês podem perceber.
Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 nono. 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 2 à quarta. Então vai dar 1 sobre 16. 13 elevado a menos 1 vai dar 1 sobre 13 elevado a 1. Então é 1 sobre 13. 1 elevado a menos 7 é 1 sobre 1 elevado a 7. Vai dar 1. Menos 5 entre parênteses elevado a menos 3 vai dar 1 sobre menos 5 elevado a 3. O menos 5 elevado a 3, já sabemos que é menos 5 que multiplica menos 5 que multiplica menos 5. Então vai dar menos 125. Quanto dá 1 dividido por menos 125? É menos 1 sobre 125. E agora 3 quintos elevado a menos 2. É 1 sobre 3 quintos ao quadrado. Então 1 sobre 9 sobre 25. Então vai dar 25 nonos. E 0,4 elevado a menos 2? Bom, o 0,4 é 4 sobre 10, que é 2 quintos. Quando eu elevar a menos 2, vai ficar 1 sobre 2 quintos elevado a 2, e aí vai dar, no final, 1 sobre 4 dividido por 25, ou seja, 25 quartos. Podemos, então, trabalhar com uma regra prática. Digamos que eu tenha A sobre B, que é uma fração elevada a menos N. Nós acabamos de ver que isso daí é 1 sobre A sobre B elevado a N. Então, no final das contas, se você olhar para a primeira parte da expressão e para o final, A sobre B elevado a menos N, você troca a posição do numerador e denominador e troca o sinal do expoente. Você pode fazer essa passagem direto. Ok? Obtenha os resultados sob a forma de fração ou número inteiro. Vamos fazer todos esses exemplos. 5 elevado a menos 3 é 1 sobre 5 elevado a 3, que é 1 sobre 125. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 nono. 11 elevado a menos 1 é 1 sobre 11 elevado a 1, ou seja, 1 sobre 11. 1 elevado a menos 25 é 1 sobre 1 elevado a 25, então vai dar 1. Menos 2 elevado a menos 9 é 1 sobre menos 2 entre parênteses elevado a 9. Menos 2 elevado a 9 vai dar negativo, então vai dar menos 512. Então, 1 sobre menos 512 é menos 1 sobre 512. E menos 2 elevado a menos 8 é 1 sobre menos 2 entre parênteses elevado a 8, ou seja, 1 sobre 256. E agora a letra G. 3 oitavas entre parênteses elevado a menos 3. Seguindo a regra prática, você troca a posição do numerador e denominador e troca o sinal do expoente, que passa de menos 3 a 3. Aí você executa a operação que você já sabe. Vai dar 8 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. Então vai dar 512 sobre 27. E agora 0,25 elevado a menos 2. 0,25, meus amigos, é 25 sobre 100, que vai dar 1 quarto. Então, 1 quarto elevado a menos 2, trocou o 4 e 1 de posição, fica 4 sobre 1 elevado a 2. Então, vai dar 16. Bem, vamos mostrar como seria isso na calculadora. Digamos que eu queira calcular 5 elevado a menos 3. Vamos digitar 5, o x elevado a quadradinho. No quadradinho eu vou botar menos 3, mas aí eu tenho que digitar o menos entre parênteses. E depois digitar o 3 e depois o igual. Então vai dar 1 sobre 125. Outro exemplo com calculadora seria o 3 meios elevado a menos 4. Bom, você vai colocar o parênteses, vai colocar fração, setinha para cima para colocar o numerador 3, setinha para baixo para colocar o denominador 2, fechar o parênteses, e aí você vai considerar o resultado que está dentro do parênteses elevado a um certo número que vai estar no quadradinho como expoente do x. Esse número é menos 4, então você digita o menos e o 4. Depois digita igual. Então vai dar 16 sobre 81. Bem, digamos que eu queira calcular o valor dessa expressão aí. A letra A eu vou fazer, a letra B é para casa e a letra C também é para casa. Aí estão os resultados do B e C. Vamos fazer a letra A. 1 meio elevado a menos 2, mais
colchete, 2 elevado a menos 1, menos, entre parênteses, o menos 2 está elevado a menos 1, fechou o colchete. E tudo isso elevado a menos 1. Bom, vamos calcular cada pedacinho separado. Por exemplo, você está vendo aí, 1 meio elevado a menos 2 dá 2 sobre 1 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Depois 2 elevado a menos 1, que vai dar 1 meio. E o menos 2, entre parênteses, elevado a menos 1, vai dar 1 sobre menos 2 elevado a 1. Então, vai dar menos meio. Esses resultados parciais eu vou lançar na expressão. Então, no lugar do 1 meio elevado a menos 2, vai entrar o 4. No lugar do 2 elevado a menos 1, vai entrar 1 meio. No lugar do 2 elevado a menos 2 elevado a menos 1, vai entrar menos 1 meio. Atenção para o fato de que o menos 1 é expoente de todo esse colchete aí. Então, vai ficar 4 mais, dentro do colchete, 1 meio mais 1 meio. 1 meio mais 1 meio dá 2 meios, que é 1. Então, vai dar 1 elevado a menos 1 somado com 4 que está fora do expoente. Fora do parênteses, desculpa. Então, vai dar 4 mais 1, que vai dar 5. Bem, essa é a nossa bibliografia, o que nós utilizamos para preparar essa aula para vocês. E a nossa parte aí, a parte número 2 de função exponencial está encerrada, tá? Se vocês gostaram da aula, peço que dê um like, inscreva-se e bata o sininho no canal Azimuth Matemático no YouTube. Até a próxima aula e bom final de semana.